Isaías 55, versículo 6 e versículo 7. Eu quero ler junto com a igreja toda, nós vamos ler esses dois versículos, em uma só voz. Vamos lá? Todos juntos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Que Deus nos abençoe, amados, com a porção lida da sua palavra. Amém. Podem sentar, amados. Amados irmãos, amada igreja, nesta noite eu quero desenvolver uma mensagem e pensar com toda a igreja que tem o seguinte tema: o clamor da graça de Deus. O clamor da graça de Deus. Amados irmãos, esta semana veio à minha mente esses dois versículos aqui do capítulo 55 de Isaías, pelo qual nós acabamos de ler, e fui tocado profundamente por Deus, e estou aqui para compartilhar com os irmãos a mensagem assim que Deus quer que ouçamos nesta noite, a começar de mim. E verdade é, amados, que ao meditar profundamente apenas nesses dois versículos, particularmente eu me senti pequeno demais, indigno, para trazer uma mensagem tão profunda para a igreja do Senhor, para aqueles que ainda não estão em aliança com o Senhor. Mas a começar em mim, amados, Deus falou a mim profundamente. Por quê? Porque eu é que precisava, estou precisando ouvir a voz do Senhor, e esta que eu vou proclamar hoje para os irmãos, para toda a igreja. Eu é que preciso buscar o Senhor. Deus falou comigo profundamente com base nesse versículo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto ele está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se cada vez mais ao Senhor, que ele se compadecerá de você, e volte para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Oh, meus irmãos, quantas vezes nós tropeçamos e precisamos de uma mensagem como esta para as nossas vidas, mesmo já nós sendo cristãos. Meus amados irmãos, esse capítulo 55 aqui de Isaías é um dos capítulos mais belos de todas as Escrituras, onde o profeta transmite um convite divino à salvação, um convite divino à satisfação espiritual, e um convite divino para termos comunhão com esse grande e maravilhoso Deus. Esse trecho revela, amados, a generosidade do Senhor, onde nós vemos aqui que o desejo de Deus é perdoar. Vemos aqui também a superioridade dos seus pensamentos. Em relação aos nossos caminhos, os caminhos do Senhor são muito mais elevados. E o contexto aqui pelo qual Isaías escreveu naquela época, o contexto é pós-exílio, onde Deus, por meio do profeta, está chamando o seu povo para retornar ao Senhor, e retornar com arrependimento e com fé, onde Deus oferece graça, oferece perdão, oferece vida abundante.
Deus está oferecendo sua graça de forma gratuita, chamando todo o seu povo à conversão. E para termos uma vida abundante que só Ele pode dar. Amados irmãos, este convite aqui não é apenas para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, é para nós que somos povo de Deus. Isaías escreveu para o povo, e o povo estava sendo levado para ser disciplinado, e Deus quer que o povo reconheça o poder de Deus, se volte para Deus, se converta, se arrependa e volte para esse Deus, porque Ele é rico em perdoar. Nós vimos na leitura devocional, lá em Isaías capítulo 1, versículo 1, capítulo 1 do versículo 10 até o versículo 20, Ele chama o povo: vinde, arrazoemos. Veja se isso não é verdade, que vocês estão deixando o rio das águas vivas para ir atrás de cisternas rotas, onde não podem reter água. Vinde, arrazoemos. Em outras palavras, Deus diz: exponha os seus pecados para ver se não é verdade o que eu estou falando. Oh, irmãos, como nós temos pecados muitas vezes não confessados, não deixados diante de Deus, e como precisamos ouvirmos esta verdade aqui: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amados irmãos, este versículo aqui é uma exortação poderosa para as nossas vidas, sobre a urgência da salvação, a oportunidade da graça, e para que cada vez mais estejamos próximos desse grande e maravilhoso Deus que nos chama com a santa vocação para sermos salvos pelo seu poder. Nesta noite, amados irmãos, eu quero destacar aqui, principalmente no versículo 6 e o versículo 7, 3 verdades. E essas 3 verdades, ela é composta, primeiramente, é um convite que Deus faz. Segundo, nós vamos ver a recomendação que Deus nos faz. E terceiro, a promessa que Deus nos faz nesses 2 versículos. Em primeiro lugar, veremos o convite que esse grande e maravilhoso Deus nos faz. O versículo 6, a parte A, onde diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Meus amados irmãos, aqui é um convite que Deus está fazendo a todos nós, o seu povo, e também para aqueles que ainda não têm o conhecimento desse Deus. Este convite é Deus nos mostrando a urgência que nós temos de buscar a Ele, a oportunidade de buscar a Deus. Ela é limitada, ela deve ser aproveitada com urgência. Em outras palavras, o tempo é agora. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A expressão aqui enquanto mostra que há um tempo determinado para encontrar com Deus. Não teremos essa oportunidade para sempre. Nós devemos responder ao chamado de Deus hoje. Muitos adiam a decisão de seguir a Cristo, de buscar ao Senhor. Muitos estão esperando talvez um momento melhor, que nunca pode achar. Mas este versículo nos mostra: o tempo da graça, o tempo de buscar ao Senhor é hoje. Amanhã pode ser tarde demais. É Deus nos mostrando a urgência que temos de buscarmos ao Senhor, porque a nossa vida, ela é breve. A vida humana é passageira.
Moisés, no Salmo 90, ele diz que a nossa vida é como a flor que nasce, floresce, viceja e depois seca e morre. Tiago também, lá no capítulo 4, diz que a nossa vida é como a neblina da noite. Ela vem, depois se evapora e se esvai. A nossa vida é breve. Não sabemos o que nos acontecerá amanhã, nem quanto tempo nós temos mais aqui nessa vida que é breve. E a exortação para mim e para você, meu irmão, minha irmã, você que ainda não se curvou ao senhorio de Jesus Cristo, a mensagem é esta: busque ao Senhor enquanto se pode achar. Quem está em pecado deve buscar ao Senhor agora, no tempo de hoje. Você que já é crente, você que ainda não se confessou a Cristo como seu Senhor, o tempo é hoje, é agora. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Quem está afastado do Senhor, por algum motivo, por algum pecado, por qualquer outra coisa, deve se voltar para o Senhor, deve buscar ao Senhor hoje, se voltar para o Senhor. A vida humana, amados, ela é passageira. Quem adia a sua decisão pode estar adiando a viver uma eternidade com Deus. Porque o tempo da graça de Deus é limitado. Há um dia que Deus determinou e nos levar em juízo perante Ele. Hebreus 9, 27 diz, sabe o quê? E assim, como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Por isso que o tempo de buscar o Senhor é hoje. Você pode estar vivo hoje e amanhã não ter buscado ao Senhor e você se acordar na eternidade e vir o juízo de Deus sobre a sua vida e o tempo que Deus lhe deu, você não aproveitou. Eu que estou pregando essa mensagem hoje, os irmãos que estão ouvindo, podemos ir dormir hoje e amanhã não acordar. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Porque se eu ou você morrermos amanhã e fazendo isto hoje, nós já estaremos partindo aqui para a eternidade com a nossa vida já definida. Se eu busquei ao Senhor, se eu me reconciliei com o Senhor, eu vou fechar os olhos aqui e abrirei na eternidade, nos seios de Abraão, serei confortado por Deus, lá com os santos que já estão, lá na glória com o Senhor Jesus Cristo. Aproveitemos, amados, enquanto Deus está nos chamando no presente, porque depois da morte não tem mais oportunidade. A porta da graça hoje está aberta, mas ela pode estar fechada amanhã. Busquemos ao Senhor enquanto podemos achá-lo. Não adiemos a nossa entrega a Deus. Hoje é o dia aceitável do Senhor. A hora de buscar Deus é agora. Amanhã pode ser tarde. Não adie essa decisão, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo nesta noite. Por isso que é um convite que Deus está fazendo ao pecador. A urgência de nós buscarmos Ele hoje, agora, no presente momento. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Esta é a primeira verdade. A segunda verdade que eu quero destacar é a parte B do versículo 6 de Isaías 55.
Invocai-o enquanto ele está perto. Segunda verdade, é uma recomendação do próprio Deus para as nossas vidas. Ele mesmo recomendando eu e você a Ele. Você já parou para pensar? Eu quando estava meditando nesse versículo, e eu pensei, buscai ao Senhor, o próprio Senhor me chamando para que eu busque Ele. O mesmo Senhor mandando eu invocar Ele mesmo. Isso é graça, irmãos, isso é misericórdia. Uma recomendação de Deus. Busquemos a presença dEle para as nossas vidas. Invocai-o enquanto Ele está perto. Deus, amados, Ele está perto de nós. Ele é acessível. Ele está pronto para ouvir um coração quebrantado diante dEle. Essa proximidade pelo qual Ele manda nós invocarmos não é geográfica, mas é espiritual. Porque a Bíblia diz que Ele está próximo de quem o busca com sinceridade. Invocai-o enquanto Ele está perto. O salmista, lá no Salmo 34, versículo 18, diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva aqueles de espírito oprimido. O que é um espírito oprimido? Alguém que está humilhado na presença de Deus, coração quebrantado, espírito oprimido, humilhado na presença de Deus. Invocai-o enquanto está perto. Deus está próximo de quem o busca com sinceridade. E eu digo mais a você nesta noite, Deus, esse Deus que faz esta recomendação a mim e a você, Ele pode ser invocado por mim e por você agora, aonde nós estivermos, que Ele nos ouvirá. Basta estarmos com os nossos corações quebrantados, humilhados, vendo a necessidade que nós temos de invocar esse Deus, de estarmos perto deste Deus. O salmista, lá no Salmo 40, versículo 1 e 3, ele nos mostra algo maravilhoso. Porque Deus, Ele vai nos dizer que Deus se inclina para ouvir todo aquele que o busca pela fé. O salmista estava passando por alguma dificuldade. E o salmista lá no Salmo 40, versículo 1 e versículo 3, isto é para você, meu irmão, minha irmã, você que me ouve nesta noite. Você está passando por alguma dificuldade? Você se sente isolado por todo e por tudo? Você olha para um lado, não vê solução, olha para outro, não vê nenhuma solução? Olha o que o salmista diz no Salmo 40, versículo 1 e 3. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os meus pés sobre uma rocha, e me firmou os passos. E depois vem o mais maravilhoso, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas e assim confiarão no Senhor. Você, meu irmão, você, minha irmã, você está passando
por alguma aflição, por algum problema. Você está num tremedal de lama. Clame ao Senhor. Espere confiantemente no Senhor. Busque ao Senhor enquanto Ele está perto. Como eu falei, nós devemos invocar. Invocar é clamar. Invocar é chamar com intensidade a Deus. Invocar, clamar ou chamar a Deus é a expressão da alma que reconhece cada vez mais a sua necessidade de Deus para que viva uma vida maiúscula, superlativa na presença de Deus. Devemos invocar a Deus com fé, com humildade e com arrependimento. Um coração quebrantado é a chave para que Deus derrame graça e misericórdia sobre as nossas vidas. A presença de Deus nos traz consolo. A presença de Deus nos dá força. A presença de Deus nos dá ânimo. Nos concede perdão e traz direção para a minha e a sua vida, meu irmão. Você está sem direção, sem rumo na vida. Busque a Deus enquanto se pode achar. Invoque a Deus neste momento, no presente. Não espere que os outros façam isso por você. Faça você mesmo. Deus quer ouvir da sua boca, quer ver a sua sinceridade de coração. Se você está buscando a Ele com intensidade, com amor, com sinceridade, Deus quer saber a motivação pela qual Deus está sendo invocado, Deus está sendo buscado por você. Faça isso você mesmo. Ninguém poderá fazer isso por você. É você e Deus. Porque a situação que está enfrentando é você, não são os outros. Os outros não vão entender. Clame a Deus de forma intensa, chame a Deus se puder, grite: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um miserável pecador, eu sem Ti, eu estou sem rumo, eu estou sem direção, eu estou perdido, Senhor. Abre os céus, Senhor, para mim, tem misericórdia de mim, recebe esse penitente pecador que sou eu. Devemos clamar ao Senhor. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de clamar ao Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, meu irmão? Abram aí o Salmo 51, ou melhor, o Salmo 50. Salmo 50. Versículo 15. Isso é Deus falando para você, viu? Você está passando por alguma angústia? Você está passando por alguma dificuldade? Deus quer que você faça isso. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Como eu falei agora anteriormente, Deus quer ouvir de você. Deus não quer ouvir de terceiros. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Você está passando alguma angústia, meu irmão? Está como sem rumo na vida, não sabe para onde ir, o que fazer, que decisão tomar. Invoque a Deus, irmãos. Busque a Deus enquanto Ele está perto. Clame a Ele, chore aos seus pés. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um miserável pecador. Não sejamos como o povo de Israel, que deixou, como diz lá em Jeremias capítulo 2, versículo 11 ao versículo 13. E esse texto, amados, eu quero que você se veja como o povo de Deus também hoje, porque talvez possa estar acontecendo isso comigo e com você na sua vida.
Assim como o povo lá de Israel fez na época, e Deus levou o povo para o cativeiro. E você está passando angústia, privações de tantas coisas na vida. Abram comigo aí Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2. Olha, amados, esse texto, não tem como não ler esse texto e não derramar lágrimas. E às vezes, sabe por quê, irmãos? Às vezes nós só vemos o povo de Israel, mas às vezes eu e você podemos fazer a mesma coisa. Capítulo 2 de Jeremias, versículo 11 ao versículo 13. Olha o que Deus vai falar a respeito do seu povo. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. Olha o que é que Deus vai dizer agora. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficais estupefatos, diz o Senhor. As outras nações têm os seus deuses, eles não trocam os seus deuses, se é que são deuses. Mas Israel trocou o Deus verdadeiro, a sua glória. Olha o que é que ele vai dizer no versículo 13. Porque dois males cometeu o meu povo. Primeiro, a mim me deixaram o manancial das águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Meus amados irmãos, Deus é muito misericordioso, irmãos. Deus revelou toda a sua glória para o povo de Israel, fez tantas maravilhas no meio do seu povo, e Deus clama aos céus: fiquem horrorizados com isso que eu vou dizer. O meu povo trocou a minha glória pelos outros deuses, foram atrás de outros deuses, nunca lhes deixei faltar nada. Mas eles me trocaram por deuses falsos, como nem nas nações pagãs se faz isso. Oh, meus irmãos, vigiemos e oremos, amados, porque muitas vezes nós trocamos Deus por qualquer coisa, por coisas que são passageiras, por coisas que militam a nossa carne. Mas esse mesmo Deus é que clama ao povo também, lá em Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Este povo aqui que Deus disse que trocou a glória de Israel, deixaram o manancial das águas vivas e foram cavar cisternas rotas que não podem reter água. Deus é um manancial de águas vivas, sempre tem algo novo para o seu povo. E muitas vezes nós não queremos esperar aquilo que vem do Senhor, e muitas vezes estamos atrás daquilo que nós achamos o que é bom para as nossas vidas. Deus é um manancial de águas vivas. Alguém já disse que águas passadas não movem moinhos. Deus nos abençoa hoje, amanhã nos abençoará mais ainda, com novas bênçãos, graça sobre graça. Mas muitas vezes nós nos inclinamos a buscar coisas que nós não podemos reter, que nós não podemos segurar, vivenciarmos com elas. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós como o povo teu, Senhor. Trocamos às vezes Deus por tantas coisas. Mas esse próprio Deus, aqui no texto que nós lemos lá em Isaías, eu não quero perder aqui o foco.
Buscai a mim enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto eu estou perto de vocês, povo meu. Saibam que eu estou próximo de vocês. Eu quero que vocês reconheçam, se vocês tiverem falhado, se vocês estão se rebelando contra mim, saíram do caminho, volte para mim, me busque, me invoque, que eu estou perto de vocês. E agora eu quero falar a terceira e última verdade desse texto. É uma promessa que Deus tem para aqueles que buscam o Senhor e para aqueles que invocam ao Senhor, vendo a necessidade dele. Está aí no versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Vemos aqui uma promessa de Deus, a promessa de aceitação de Deus. Nós buscamos a Ele, nós invocamos a Ele, nós deixamos os nossos pensamentos, nos convertemos a Ele, e Deus, Ele garante que irá nos transformar cada vez mais para melhor. É uma promessa de Deus, a promessa de aceitação da parte dele e da transformação que haverá na minha e na sua vida. Porque Deus apenas não nos ouve, mas perdoa e transforma o coração daqueles que estão arrependidos, convertidos sinceramente diante dele. Deixe o ímpio o seu caminho, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Deus, amados, mesmo com as nossas falhas, com os nossos defeitos, que estejamos no presente, Deus, Ele está pronto para nos perdoar. O convite de buscar a Deus vem acompanhado de uma promessa de perdão da parte dele. Não importa quão longe você tenha ido, Deus está pronto para lhe restaurar, lhe trazer de volta para o caminho e você voltar a andar com este grande e maravilhoso Deus. Quero avivar a nossa memória, amados irmãos. Os irmãos lembram lá em Lucas 15, a parábola do filho pródigo? O que foi que o pródigo fez com seu pai? Pediu a parte da sua herança, se esbanjou, foi tão longe, até onde não podia ir, ele foi. Gastou tudo. Mas depois, ele caiu em si e viu que ele estava perdido. E ele disse: quanta fartura na casa do meu pai, e eu aqui tão distante dele. Vou me erguer, vou voltar para o meu pai, e quando chegar lá vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti. Me recebe apenas agora como um empregado teu. Mas o pai já estava de braços abertos. Meu filho, eu estou aqui para lhe receber. É isso que Deus quer ver em nós, amados. Reconhecer que somos pecadores. Não sei quão longe eu e você podemos estar indo, ou no momento estejamos agora no lugar distante de Deus, mas volte-se para esse Deus, caia em si e veja que sem Deus você não vai chegar a lugar algum. Faça como o filho pródigo, caia em si e diga: Deus Pai, eu pequei contra ti, somente pequei, filho que era mal perante os teus olhos. Me recebe agora, Pai, apenas como um empregado teu. É isso que Deus quer ver da minha parte e da sua parte. O arrependimento, amados, é o caminho que nos leva direto ao coração do Pai. Porque o versículo 7, a parte B, diz que o nosso Deus, Ele é grande em perdoar.
O perdão de Deus não é limitado, ele é abundante. Não existe pecado grande que Deus não possa perdoar e que a graça de Deus não possa lhe perdoar também. Pois está escrito lá em Romanos 5:20, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deixe o ímpio o seu caminho, se arrependa, se converta para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus nos chama para um arrependimento verdadeiro. Deus nos chama para um abandono de pecado verdadeiro. Examinemos os nossos caminhos. E eu faço uma pergunta retórica para você nesta noite. Meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga que se encontra aqui nesta noite. Há algo que você deseja ou que você precisa deixar hoje, que você está fazendo, e que aquilo que você está fazendo é contrário à vontade de Deus? Deixe hoje, se arrependa, se converta, volte para esse Deus maravilhoso, que Ele está pronto para te perdoar. Arrependimento não é remorso. Arrependimento verdadeiro vem com transformação de vida. Deus está perto e pronto para perdoar, mas é necessário buscá-lo com arrependimento e com humildade. É isto que as Escrituras nos ensinam. E finalizo com um texto. Aquele mesmo povo que tinha deixado o manancial das águas vivas, que Jeremias escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Jeremias, lá no livro de Lamentações, ele manda o povo a buscar a Deus com lágrimas e arrependimento perante Deus, reconhecendo os seus pecados diante de Deus. E é isso que Deus quer que façamos hoje, nesta noite, se você estiver em falta para com Deus. E eu também, se estiver em falta, Deus quer isso, que eu e você façamos isso. Quero que você abra esse texto aí, para nós concluirmos a nossa mensagem. Abram comigo, Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Versículo 40 ao 42. Veja o que é que Jeremias diz. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 40 ao 42. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos os nossos caminhos e voltemos para quem? Para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para o nosso Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoastes. Mas pastor, está dizendo aqui que ele não nos perdoou. Agora veja, no final do livro de Lamentações, capítulo 5, os 3 últimos versículos, o versículo 20 ao 22. Por isso que é chamado Lamentações. Olha o que Jeremias vai dizer. Lamentações 5, 20 ao 22. Por que te esqueceria de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitaria totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Veja que esse livro de Lamentações aqui, ele lamentando todo o tempo diante de Deus. Irmãos, é necessário que eu e você tenhamos o entendimento, o reconhecimento
que muitas vezes prevaricamos. Prevaricar é faltar com o nosso dever diante de Deus. Mas esse próprio Deus, Ele está pronto a nos perdoar, desde que voltemos com Ele ou para Ele, com profundo arrependimento, convertido verdadeiramente, reconhecendo que estamos em falta diante desse Deus. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos, porque é a Tua palavra que nos converte. O pastor Walter não tem condição de converter ninguém, nenhum pastor tem poder, mas a palavra de Deus, ela nos ensina que só há perdão em Deus. Nós devemos buscar a Deus enquanto podemos achar, porque Ele é um Deus rico em perdoar pecadores que voltam-se para Ele, reconhecendo as suas faltas, reconhecendo que prevaricaram contra Deus. Um coração quebrantado e oprimido, não desprezarás, ó Deus. E concluo essa mensagem, amados, dizendo o seguinte: Isaías aqui 55, versículos 6 e 7, é um chamado urgente e amoroso, para que busquemos a Deus enquanto há tempo. Ele está perto, pronto para ouvir, pronto para salvar, pronto para perdoar, pronto para transformar. Você que me ouve, você está esperando o quê? Para buscar a Deus de todo o coração, para receber a graça do perdão para a sua vida. Não adie essa decisão. Busque-o hoje com sinceridade. Invoque-o com fé. Deixe os seus pecados. Volte-se para Ele. A hora é agora e neste momento, porque a palavra de Deus é quem está falando com você. O tempo de buscar é hoje, o lugar é aqui e agora, e a resposta virá para a sua vida do céu através da palavra de Deus, como nós acabamos de ouvir. Isaías, vou citar novamente os 2 versículos que nós lemos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque este Deus que nós adoramos nesta noite, estamos adorando Ele. Ele é rico em perdoar. A sua graça é suficiente para as nossas vidas. Então, amados, esta é a mensagem do Senhor que trouxe para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.